Todo casal deseja que o amor entre eles nunca termine e que nada seja capaz de afastar um do outro. Mas, quando acontece de um trair o outro, o amor deles é colocado à prova. Caso decidam manter o relacionamento, terão que recomeçar quase do zero, porque toda uma história de respeito, confiança, cumplicidade e tantas outras coisas se perdeu. Restarão só o amor e muitas feridas. O amor será a base, a fundação para reconstruir a relação. Mas o amor por si só não tem o poder de corrigir as coisas, de trazer entendimento e garantir a união do casal. O amor é um sentimento e existe por si só. Mas como irão se entender, quais atitudes tomarão a partir de então, é usando a razão, o raciocínio. E essa é uma tarefa que o casal terá que desempenhar junto. Dependerá exclusivamente deles voltar a construir um futuro em comum. Como fazer isso? Mesmo havendo amor, o que fazer com as marcas que a traição deixou? Hoje eu quero conversar com você sobre essas questões. Então, antes de começarmos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último episódio do tema Traição Amorosa e espero que este conteúdo esteja te ajudando a superar as velhas feridas do coração. Vamos lá! Meu nome é Vera Sampaio, sou terapeuta integrativa e esse é o Sabedoria de Anciã. O primeiro passo que o casal precisa dar para uma reconciliação é conversar abertamente sobre a traição e entender por que aconteceu. Lembra que conversamos sobre a importância disso no episódio passado? Que não podem restar dúvidas nem perguntas sem respostas? Precisam entender por que o relacionamento se tornou tão frágil a ponto de uma das partes se envolver com outra pessoa. Qual foi a causa principal? O que a motivou a fazer isso? O que ela esperava encontrar ao lado de outro alguém? Quais eram as expectativas dela no romance? Estava insatisfeita no relacionamento oficial? Ou será que apenas encontrou alguém que deu vazão às suas fantasias? Ou se iludiu acreditando que aquela nova pessoa poderia ser seu par perfeito? Sabe, enquanto a gente não entender que não existe par perfeito e que ninguém tem o poder de suprir as nossas necessidades e nossas fantasias, seremos eternos insatisfeitos e estaremos sempre esperando que apareça alguém que na realidade não existe, colocando assim nossa felicidade sempre distante de nós. Outro ponto é que quem foi traído não deve achar que falhou, ou que não foi bom ou boa o suficiente na relação, deduzindo que é culpado, culpada pelo que aconteceu e por isso mereceu ser enganado, enganada. Como eu expliquei no episódio passado, a pessoa pode até ter errado em muitas questões na relação, mas isso não justifica ter sido enganada, traída. Você entende por que é tão importante descobrir qual a verdadeira causa da infidelidade? E principalmente serem sinceros em relação ao que ainda sentem um pelo outro e por que querem continuar juntos. É por amor ou por outra razão? Se não for por amor, precisam ser bem honestos um com o outro quanto ao motivo, para tomarem uma decisão mais consciente, para saber se vale a pena continuarem juntos. Porque se não for por amor, eu acredito que há uma grande chance de uma nova infidelidade acontecer. Baseado em que eu digo isso? Eu acredito
que o coração da gente é como uma casa. Se já tem alguém morando nela, romanticamente falando, dificilmente outra pessoa entra. Pode acontecer, mas é mais difícil. Mas se está vazia, quando menos se espera, alguém pode invadir sem pedir autorização e se apossar dela. O coração da gente não tem porta e nem chave. Posso estar enganada, mas eu acredito nisso. E você? Então, se o casal ocupa o coração do outro, são grandes as chances de se acertarem. E as chances aumentam se houver muito diálogo. E depois precisam tomar algumas atitudes. Uma delas é definirem mudanças na forma de se relacionarem, além de identificarem quais os fatores que atrapalham o entrosamento do casal. Do contrário, será esforço perdido. Por quê? Ou os motivos da pessoa ter agido daquela forma continuarão existindo. Por isso aconselho que sempre digam a seus parceiros o que o agrada, o que o desagrada no relacionamento e no comportamento deles. Mas isso tem que ser feito com respeito e sensibilidade, no sentido de ajudá-los a corrigir as suas falhas e aquilo que ambos consideram defeito que atrapalha o relacionamento. Um precisa apoiar o outro nesse processo. Isso ajuda demais a união do casal. Só não podem esquecer de apontar e valorizar principalmente as qualidades que eles possuem. Não vale só apontar os defeitos, né? O que ajuda bastante também é analisarem o que deu certo, o que funcionou e foi bom no relacionamento, e o que dá para melhorar. E o que não deve se repetir de jeito nenhum, principalmente o que motivou o afastamento. Eu sei que nem todo mundo curte discutir a relação, mas abrir mão do diálogo não é uma boa opção. Infelizmente, tem gente que nem faz ideia do que vai no coração e no pensamento de quem está do seu lado todo dia. Já está tanto tempo junto que não acha importante saber como o outro está. Só que isso cria um abismo entre o casal. O meu conselho é que criem o hábito de conversarem com maior frequência e demonstrarem interesse um pelo outro. Saber se a pessoa está bem, se precisa de ajuda, de apoio, de carinho, ou simplesmente sentir que seu parceiro, sua parceira, se importa com ele. As pessoas acham que só por estarem perto fisicamente já tá bom, mas não é assim. Não adianta estar perto fisicamente e a cabeça estar em outro lugar. É preciso estar totalmente presente. Isso é tão essencial quanto as trocas de carícias, o sexo. Diálogo e atenção também são elos que os mantêm unidos, que alimentam o amor e tornam o relacionamento saudável e duradouro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as tais marcas, feridas que a traição deixou? Eu comentei que mesmo depois de perdoar e fazer as pazes, a pessoa carrega feridas que precisam ser tratadas com muito cuidado. Uma das consequências desse trauma pode se manifestar como mudanças no comportamento da pessoa, como por exemplo, ela mudar o jeito de agir para agradar o outro. Do nada, muda sua forma de se vestir, de se comunicar. Adota um comportamento meio que passivo, muitas das vezes por sentir que não foi boa ou bom o suficiente, que não possui para o seu par o valor que achava que tinha para ele, para ela. Claro que não faz isso de forma premeditada. Age motivada pelo medo, pela insegurança. Passa a priorizar as necessidades e desejos do seu par, mesmo que isso seja desconfortável a ela ou fira seus princípios, colocando em risco a sua individualidade, abrindo espaço para um grande vazio interior.
Acredita que fazendo sacrifícios por amor estará colaborando para que tudo fique bem e que essa é a única maneira de fazer dar certo. Que isso impedirá que seu parceiro, sua parceira, se interesse por outra pessoa. Essa não é uma boa solução. Muito pelo contrário, pode até agravar a situação, porque além da pessoa se tornar uma desconhecida para si mesma, se tornará um estranho para o outro. Passividade, anulação não salvam relacionamentos. Também não funciona quando só uma das partes escolhe se doar por inteiro, em prol da salvação do relacionamento. O que deve haver é troca. Ambos doam, ambos recebem. Outro aspecto que devem tomar cuidado é que nenhuma das partes pode tomar para si a responsabilidade de resolver tudo por conta própria. Achar que está na mão dela salvar o relacionamento. Isso é impossível. Mesmo porque tomará decisões sem a concordância e cooperação da outra parte, fazendo o que considera ser correto do seu ponto de vista. E não quer dizer que realmente esteja certo, que seja o melhor para os dois, para as duas. Além de excluir a outra pessoa de algo que também diz respeito à vida dela. Nesse caso, são grandes as chances de cometer erros e colocar em risco a relação que já está tão abalada. Tudo que se relaciona ao casal precisa ser resolvido pelo casal. Outra mudança de comportamento também pode acontecer, como após a traição, a pessoa começar a comportar-se de maneira controladora e possessiva em relação a seu companheiro, sua companheira. De forma obsessiva, passa a controlar os seus passos, seus horários, seus compromissos, acreditando que, como o outro a traiu, agora tem o direito de controlá-lo, de invadir sua privacidade para ter certeza que não está mentindo de novo. Acredita que agindo assim, não deixará espaço para o outro procurar novamente a pessoa ou até um outro alguém. Que isso trará paz para sua mente e sossego para o seu coração. Olha, além desse comportamento alimentar o ciclo de dor, prolongando-o, pode causar o que tanto a pessoa tenta impedir, a separação do casal. O que a pessoa não percebe é que ao tentar manter o outro prisioneiro dela, ela é que se torna prisioneira do seu par e de sua dor. Esquece de si mesma, deixando de viver, de se ocupar com suas atividades e compromissos para viver exclusivamente em função da vida do seu par. De repente, o outro passa a ter mais importância para ela do que ela mesma. Anula-se de tal maneira que cria uma dependência emocional tremenda do seu parceiro. Não compreende que agindo assim, sufoca a si e ao outro, despertando ainda nele o desejo de se afastar, de buscar mais espaço. Também acontece de quem foi traído deixar o outro de fora das decisões, deixar de ouvir as suas opiniões e não respeitar as suas escolhas. Olha, não é anulando o poder de decisão do outro, controlando-o como forma de revanche, que o manterá ao lado. A pessoa pode até ficar perto fisicamente, mas não demorará muito, estará a quilômetros de distância do coração e do pensamento. Esse é o caminho mais rápido para afastar alguém da gente. Quanto mais tentarmos manter alguém preso a nós, mais nós o afastamos. Vocês estão percebendo que tanto o comportamento passivo quanto o controlador são extremamente nocivos e só colaboram para o fim do relacionamento? Causam sérios desequilíbrios em quem adota um ou outro. Aí a gente pode se perguntar: e se mesmo antes da traição dele já era passivo ou controlador?
Bem, a tendência é que se tornem ainda mais. E será que não foi justamente esse tipo de comportamento que causou o descontentamento da outra pessoa? Como eu disse, não justifica a traição. Por isso, fico alerta. O casal precisa resolver junto todas essas questões. Quando se sentirem invadidos, desrespeitados, controlados ou rejeitados, inseguros, carentes, devem expressar seus sentimentos sem medo de dizer o que pensam, o que sentem, o que desejam e esperam um do outro, o que os aproxima e o que os afasta. Quais as expectativas que têm sobre o relacionamento? Quem perdoou não deve ficar também toda hora acusando o seu par de tê-lo traído, tocando toda hora no assunto, mexendo na ferida, trazendo toda a dor de volta, não permitindo que tudo fique onde deveria ficar, no passado. Então, as acusações devem parar, a não ser que tenha ficado alguma pergunta sem resposta. Nesse caso, eu sugiro que voltem a falar até que o assunto se esgote. A gente falou até agora sobre quem foi traído e quem foi infiel. Bom, quem foi infiel tem um papel fundamental na reconstrução do relacionamento. Primeiro, admitir que é responsável pela dor que causou no seu parceiro ou na sua parceira e que cabe principalmente a ele corrigir as coisas. Geralmente carrega muito sentimento de culpa e, se não for tratada de forma correta, vira remorso. Quando digo remorso, é quando a pessoa fica remoendo o que aconteceu, o que fez, por não se perdoar. Acredita que precisa pagar pelo erro e que perdeu o direito de ser feliz. A dor de quem ele ou ela feriu o atinge em cheio. É um lembrete diário que agiu mal. Reconhece que não avaliou como seria difícil aguentar o peso das consequências do que fez. Deixa de se importar consigo mesmo e passa a fazer só o que deixa o outro feliz. Procura satisfazer todas as vontades do outro, mesmo que sejam pedidos absurdos ou abusivos. Até se submete a ser controlado e desrespeitado. Acredita que assim estará reparando os estragos que fez na vida do seu parceiro e consertará o que fez, deixando a outra parte feliz. Abre mão de seus sonhos e vontades e passa a viver para satisfazer os desejos do outro. O que não percebe é que não tem como seu companheiro ou companheira ser feliz tendo ao lado uma pessoa infeliz, apática. Veja, perdoar-se faz parte do processo de reconciliação. O arrependimento sincero é o maior avalista do perdão. Todos nós somos falíveis e a humildade em reconhecer erros é uma virtude. Não perdoar-se é um erro. Eu sei que é difícil, porque exige que reconheçamos nossa imperfeição, fere diretamente o nosso orgulho. Então, a melhor maneira de corrigir um erro não é se martirizando, se anulando, e sim se perdoando, assumindo a responsabilidade da situação e, ao lado de quem ama, construir junto uma relação gostosa, feliz e muito, muito melhor do que era antes. O que não pode acontecer também, que é comum, é quem foi infiel ser impaciente e até agressivo com as crises de ciúmes e as desconfianças da sua parceira, do seu parceiro. Não entende por que precisa dar satisfação de onde está e o que está fazendo. Não entende como isso é importante para o outro naquele momento. Inclusive não compreende porque sua palavra já não basta mais. Acha desgastante ter que provar que não está saindo com ninguém. Sente-se vigiado. Quem traiu, por vezes, não entende que a confiança do seu parceiro ou parceira acabou.
Aí se irrita com as cobranças, crises de ciúmes, depressão e estados de melancolia do seu parceiro. Não tem noção da extensão do drama que seus parceiros enfrentam dentro deles. Precisam pensar como se sentiriam se fosse o contrário. Então, reconquistar a confiança é tarefa principalmente de quem errou. A pessoa precisa sim mostrar, não só com palavras, mas com atitudes, que está sendo todo o tempo honesto, até que um novo elo de confiança seja construído. Só não pode, depois que tudo se acerte, virar um hábito do casal, um controlar a vida do outro. Dentro de um relacionamento amoroso, não existe chefe nem subordinado. O relacionamento a dois é uma parceria amorosa. Ninguém deve mandar em ninguém. O casal escolhe seguir na companhia um do outro e não um vivendo a vida do outro. Muitos casais acham que, por estarem juntos, podem comandar, interferir nos gostos, nas escolhas, na personalidade ou na direção que seu parceiro deve tomar. Seria bom a gente entender uma coisa. Cada pessoa tem um propósito de vida. Esse propósito inclui profissão, compromissos, hobby, estudos e outras coisas que só cabem a ela realizar e o poder de decisão final. Quando ela se une a alguém, essa pessoa também possui um propósito de vida individual. É lógico que um pode ajudar o outro a realizar seus sonhos e cumprir seus compromissos. Eu só desejo que entendam que existe o que é de um e o que é do outro. E quando se unem, criam um terceiro propósito, que diz respeito aos dois juntos, a convivência, as tarefas e os compromissos em comum e as decisões que devem tomar em conjunto. Todo o planejamento de vida a dois. Mas não é porque começam a construir um propósito em comum que devem abandonar seus propósitos pessoais. O que acontece com alguns casais é que, geralmente, uma das partes quer sobrepor a sua vontade sobre a do outro, fazendo-o abandonar seu propósito individual para se dedicar exclusivamente ao propósito em comum. Ele ou ela passa a ditar as regras e a outra parte tem que segui-las. Ou acontece também da própria pessoa acreditar que tem que viver somente para a relação. Esse tipo de relacionamento está fadado à infelicidade, desavenças e à insatisfação pessoal, além de abrir portas para a infidelidade, tanto de uma parte quanto da outra. Não acredite que quem se submete a abandonar seu caminho garantirá que o outro lhe respeitará por isso ou lhe será fiel. A probabilidade de viverem infelizes é grande. Caso não seja possível respeitar o limite de interferência no que diz respeito ao outro, sua individualidade, sua privacidade e chegar ao ponto de se tornar insuportável a convivência, talvez seja mais razoável para ambos, sem ressentimentos, buscarem a felicidade em caminhos opostos, antes que o amor vire raiva ou coisa pior. Eu estou apresentando aqui alguns aspectos que precisam ser levados em conta se o casal deseja mesmo continuar juntos. Mas não junto vivendo de discussões recheadas de ofensas, acusações, cobranças ou imposições. Tenho certeza que ninguém quer isso. E sim viverem bem o maior tempo possível, porque pequenas discussões são naturais. Essas são as mudanças, os passos para construir uma vida a dois que seja satisfatória. Por isso falei que precisa do esforço e cooperação das duas partes, porque se escolherem deixar como está, deixando a vida levar,
pode acontecer dela não levar a lugar algum e o casal ficar parado na situação que está, entende? Se estão seguros da decisão de continuarem juntos, precisam expressar seu amor da forma mais espontânea possível e não permitirem que a mentira faça parte de suas vidas. Quando houver impasses, devem sentar e discutir calmamente a questão. E para finalizar, é importante que voltem a fazer planos e realizem os sonhos abandonados, além de resgatarem tudo o que viveram de bom e relembrarem os momentos felizes. Os primeiros beijos, as trocas de carícias, isso é muito bom. Bem, eu acredito que falei dos pontos mais importantes para o casal, que busca uma chance de superar uma situação de infidelidade. Hoje eu encerro o tema traição amorosa. Falamos de vários aspectos sobre esse tema e espero ter ajudado de alguma forma a esclarecer muitas das questões que envolvem esse assunto. No próximo encontro, falarei sobre outros temas relacionados a perdão, como por exemplo, como perdoar a traição de um amigo, atitude reprovável de um familiar. Ainda temos muito que falar sobre perdão. Tenho certeza que no final dessa série, o sentimento que ficará é de superação e libertação. Agora, eu vou ficando por aqui, pedindo que não esqueça de compartilhar esse conteúdo, mesmo porque, tendo ou não sofrido uma traição, quem de nós não precisa fazer ajustes no seu relacionamento para ficar ainda melhor? E você? Qual a maior dificuldade que enfrenta no seu relacionamento? Deixe um comentário lá no Instagram, quem sabe eu possa ajudar. Bem, eu fico por aqui e espero você no próximo episódio. Até lá!